Olá, seja bem-vindo ao canal Fumaça Literária. Meu nome é Pedro Leite e hoje nós vamos falar a respeito deste livro aqui, O Mundo se Despedaça, do escritor nigeriano Chinua Achebe, tá bom? Então, vamos lá. Bem, então sejam bem-vindos para começar então falando um pouco a respeito do autor do livro, né, Chinua Achebe, para quem não conhece, é um escritor nigeriano, nasceu na cidade de Ojendi, na Nigéria, em 1930 e veio a falecer em Boston, né, nos Estados Unidos, em 2013. Então, com seus 82 anos, tá? Para aqueles que não conhecem o Chinua Achebe, ele é um romancista, poeta, crítico literário, né? Foi um romancista, poeta, crítico literário e é considerado o pai da atual literatura moderna, né, na Nigéria. Então, um escritor de um peso muito grande, um escritor fundamental, de certa forma, escritores que vieram após eles, né, eu tenho como, de certa forma, um marco ali originário de uma renovação naquela literatura da Nigéria, né? Nigéria, que é um dos países mais populosos e, não diria mais importante, mas é um país que tem um certo peso ali na geopolítica africana, tá? Que foi, inclusive, uma colônia britânica, né? Uma colônia inglesa até 1960. Se não me engano, até 1º de outubro de 1960, ou seja, muito recentemente, né? Há pouco tempo completou aí 60 anos de independência. Mas então o Chinua Achebe ele começa os seus livros, a escrever seus livros e publicá-los. O primeiro deles, o primeiro romance, é justamente O Mundo se Despedaça, né, que é de 1958. Depois a gente tem A Paz Dura Pouco, que é de 1960, e A Flecha de Deus, de 1964. Tá? Inclusive algumas pessoas falam que essa trilogia aí seria um dos livros, os livros mais importantes do Chinua Achebe. Ele escreve outros romances depois, outros livros de poesia, outros ensaios, mas algumas pessoas falam que essa seria então a base fundamental aí do Chinua Achebe. Eu não li os outros, eu só li O Mundo se Despedaça, que a gente vai falar um pouco a respeito hoje, então não tenho muito o que dizer a respeito dos outros dois livros, mas pelo que eu sei eles não são interligados, assim, não é uma continuação nem nada do tipo, são histórias diferentes, mas todas as histórias retratando então a Nigéria e a cultura Igbo, né? Que é a etnia que o Chinua Achebe faz parte, tá? O povo Igbo. Mas então escritor de extrema importância, escritor africano, de extrema importância, e a gente vai falar um pouco a respeito do seu livro inaugural, que é justamente O Mundo se Despedaça, tá? Esse livro é um livro, já entrando então aqui a respeito do livro propriamente dito, é um livro assim muito importante assim para a gente compreender a cultura africana e principalmente a cultura Igbo, tá? Não toda a cultura de todo um continente, mas a cultura específica do povo Igbo. É um livro que assim é muito gostoso de ler, apesar de ter algumas partes bem complicadas assim da própria cultura mesmo, e algumas partes que a gente pode ficar um pouco assim, sabe, de violência ou de comportamentos, né, que a gente vai falar um pouco a respeito disso, que a gente pode ficar um pouco agoniado. Mas assim, a leitura não é uma leitura difícil, rebuscada. Na verdade, assim, eu li esse livro em poucos dias porque a leitura flui bem tranquilamente. Quando você começa a ler, você tem uma impressão assim de que você está entrando, sabe? Parece o modo como o Chinua Achebe escreve, um modo muito gostoso de se escrever. Parece que você está entrando ali num mundo fantástico, assim, sabe? Ele vai contando as coisas e parece que você está ali sentado no círculo
ouvindo ele contar. Então a leitura flui bem, ele tem esse ponto forte da oralidade, né? E a leitura flui como se você estivesse ali ouvindo contar a história mesmo, né? A história é narrada em terceira pessoa, então você tem essa visão assim de fundo, né? Mas é como se você tivesse imergido ali, né? Como se você estivesse sendo imerso por aquela história. A história se passa na aldeia de Umuofia, né? Que é uma das 9 aldeias da Ibolândia, ou seja, a terra do povo Ibo, e é a aldeia mais temida, a aldeia mais, sim, com mais histórias a respeito dela e tal, né? E que todas as outras aldeias a temem, e temem entrar em conflito com ela, porque é uma aldeia de guerreiros, é uma aldeia de um povo orgulhoso e nobre e tal. E o personagem principal, né, que a gente vai acompanhar então a história desse personagem é o Unkoko, né, acho que é um pouco difícil de falar o nome dele, mas acho que é isso, Okonkwo, que é um homem, quando a gente acompanha um pouco da história dele, do crescimento dele, mas a história assim, se passa a respeito da vida adulta dele. Ele já é um homem respeitado, né? Um homem no seu clã ali, na tribo de Umorfia, que é reconhecido e muito respeitado. Ele é um guerreiro muito famoso, um agricultor dedicado, então ele é um trabalhador árduo, ele tem várias plantações, né? Vários celeiros, ele tem 3 mulheres, vários filhos, então ele é um homem de uma certa, ali, a gente poderia dizer, entre aspas, uma aristocracia, um homem de honra entre os seus, né? Inclusive, ele tem muitas plantações de yame, que é uma fruta, um legume muito importante para aquela sociedade ali, o yame. Então, ao longo do livro, o tempo todo a gente vai estar falando a respeito do yame, porque, de certa forma, é, assim, o alimento base para aquela sociedade, para aquela cultura, e ele tem todo um aspecto cultural que ultrapassa apenas a questão alimentar, né? Então, a gente vai acompanhar a história do Okonkwo. Logo no começo do livro a gente percebe que o Cocô é uma pessoa muito atormentada pela figura do pai dele, porque a figura do pai dele foi um preguiçoso, ele era um músico, né? Então ele não se dedicava muito ao trabalho, não se dedicava muito a correr atrás de obter o reconhecimento ali do seu clã, de obter uma fama, obter uma certa honra e respeitabilidade. Pelo contrário, ele vivia a vida devendo, bebendo e devendo todo mundo. De fato, o jeito que a história passa parece até que é um beberrão, que tá nem aí pra nada, deve todo mundo, não tem nenhuma honra, né? E o Cocô tem esse medo terrível de se tornar que nem o pai, né? Inclusive, eu marquei aqui uma passagem que ele fala o seguinte, olha só. Talvez no fundo do coração, o Cocô não fosse um homem cruel, mas toda a sua vida era dominada pelo medo, o medo do fracasso e da fraqueza. Era um medo mais profundo e mais íntimo do que o medo do mal, dos deuses caprichosos e da magia, do que o medo da floresta e das forças malignas da natureza, de garras e dentes vermelhos. O medo de Okonkwo era mais do que todos esses medos. Não se manifestava externamente, jazia no centro de seu ser. Era o medo de si próprio, de que afinal descobrisse que ele se parecia com o pai. Então a gente tem esse medo desse personagem de descobrir-se parecido com o pai, né? Então ele está constantemente lutando contra si mesmo, lutando para que ele não seja como o pai. Então tudo que o pai era, ele quer ser o oposto. Se o pai era preguiçoso, ele vai trabalhar arduamente, né? Se o pai gostava de música, ele detesta a música, ele tem ojeriza a música, né? Enfim, então ele vai o tempo todo lutar para ser o oposto do pai, para quando ele olhar no espelho, assim, para ele refletir sobre ele ver o completo oposto do pai. Então ele tem esse medo que acompanha o Okonkwo durante toda a narrativa, e é um medo que forma o caráter dele, um medo que forma quem ele é, de certa medida, né? Até porque a morte do pai dele, do Okonkwo, que é o Noka, é uma morte bem horrível, assim, é uma morte meio que maldita. Eu vou ler a passagem que fala a respeito da morte do Noka. Tá, isso tá bem no comecinho do livro, não estou dando nenhum spoiler até aqui. Fala o seguinte: o Noka era um homem infeliz, tinha o Maushi, o Deus pessoal, né? Ou seja, o Deus que nos conduz na nossa vida, para a concepção Ibo. E o Noka era um homem infeliz, tinha o Maushi, o Deus pessoal, e a má sorte o perseguiu até o túmulo, ou melhor, até a sua morte, pois ele não teve túmulo. Morreu do inchaço, que era uma abominação para a deusa da terra. Quando o homem sofria de inchação do estômago ou dos membros, não lhe era permitido morrer em casa. Levavam-no para a floresta maligna e lá o abandonavam para morrer. Contava-se a história de um homem muito teimoso que voltou para casa cambaleando
e teve de ser carregado de volta para a floresta, onde o amarraram a uma árvore. A doença era uma abominação para a terra, e por isso a vítima não podia ser enterrada em suas entranhas. O doente morreu e apodreceu por cima da terra, e não lhe fizeram enterro, nem de primeira, nem de segunda. Tal foi o destino de Unoca. Quando o levaram, carregou consigo a flauta. Então, essa morte terrível do Unoca vai afligir, vai atormentar o Cocô durante toda a sua vida, né? E tem uma outra questão interessante, que é o seguinte, que está logo após essa passagem, está lá na página 38, que diz: com um pai como Unoca, o Concô não teve um empurrão inicial na vida que muitos jovens têm. Não herdou celeiro, nem título, nem sequer uma jovem esposa. Mas, apesar dessas desvantagens, começara ainda em vida do pai a estabelecer as fundações de um futuro próspero. Foi um processo lento e penoso. O Concô, porém, se atirara a ele como um possesso, e, na verdade, estava possuído pelo medo da vida desprezível de seu pai e da sua vergonhosa morte. Então a gente tem o Concô lutando para construir toda a sua riqueza, toda a sua honra, todo o seu prestígio, né, de ser um homem ali daquela nobreza, um homem daquela aristocracia social. Inclusive tem uma certa, não estou lembrando se é uma pulseira ou se é uma tornozeleira que eles usam, que só os homens nobres usam, né, que são quase como que umas divisas ou uma distinção de honra ali dentro daquela sociedade, né? Então a gente vai acompanhar justamente todo esse processo do Concô, lutando para se estabelecer. Mas quando o livro começa, o livro é dividido em 3 partes, tá? Quando o livro começa, o Concô já está assim no topo, ele já é o guerreiro mais famoso da aldeia, ele é o guerreiro mais temido ali, talvez nas próprias 9 aldeias, né, toda Ibolândia, né, ele é um homem de honra, tem 3 mulheres, tem muitos filhos, e apenas algumas digressões, né, algumas passagens em que voltam para o passado do Concô. Mas então o livro é dividido em 3 partes, como eu falei. A primeira parte a gente vai ter um mergulho em toda aquela cultura Igbo, em toda aquela forma de concepção do mundo, de toda a forma de compreender o mundo que o cerca e dar sentido ao mundo que o cerca, né? Então a gente vai ter um mergulho nessa alteridade, nessa diferença, e para a gente pode ser um pouco espantoso algumas concepções, algumas formas de compreender o mundo, entender o mundo, que se a gente não tomar muito cuidado, a gente pode acabar tendo uma visão um pouco pejorativa, né, que é fruto justamente de um preconceito, de um preconceito de cultura diferente, né, de um choque de cultura que a gente acaba tendo, e a gente pode acabar gerando juízos de valores, que é inclusive algo que o Chinua Achebe não faz. Isso porque o Concô, por ele ter esse medo constante de se tornar que nem o pai, ele vai se tornar um homem muito agressivo, um homem muito impiedoso, que não tem espaço nem para o carinho, nem para a piedade. Para ele a vida é trabalhar, para ele a vida é conseguir as coisas na força e no árduo trabalho, né? Um pouco parecendo um pouco o pai do livro do Raduan Nassar, né? Mas, enfim, então ele tem esse rigor muito forte, essa questão da tradição muito forte, ele preza muito pela tradição. Então a gente vai ter essa questão do próprio caráter do Concô. Algumas pessoas vão falar mas que ele é muito machista, que ele é misógino, que ele bate na mulher dele, porque ele espanca os filhos. Então a gente acaba tentando criar uma noção de valor ali a respeito do Concô, que é algo que o Chinua Achebe não faz. Em nenhum momento o Chinua Achebe, ao longo do livro, vai falar, olha, o Concô é um homem mau, o Concô é isso, é aquilo. A gente, na verdade, tem um acompanhamento de por que o Concô é desse jeito, né? O que gerou o caráter dele e o que faz ele ser assim, né? E a gente meio que fica a nosso critério, entre aspas, a gente analisar e, de certa forma, eu não acho certo criar um juízo de valor ali, mas a gente fica então com esse convite para entender ou não o Concô, né? Mas então a gente tem essa primeira parte que a gente vai entrar em toda aquela cultura e é muito, assim, pelo menos eu gostei bastante de mergulhar ali naquele mundo, de compreender outras formas de visão. Então as explicações a respeito dos fenômenos da natureza, explicação a respeito das coisas da vida, são outras explicações, outros signos que aquela cultura ali trabalha. E é muito rico, é muito vivo, porque a gente é imerso nessa cultura diferente, nessa forma de compreender, assim, e parece que a gente está em outro mundo ali, né? E é muito legal mergulhar nesse universo, assim. Só que aí acontece uma catástrofe, né? Acontece uma pequena tragédia com o Concô, e aí ele cai no exílio, ele cai em desgraça, tá? Então toda aquela sociedade ali se volta, entre aspas, contra ele, porque
Na verdade, a sociedade não se volta assim com ódio, mas é mais uma questão da tradição, de honrar a tradição, porque ele se envolve no assassinato, né, de uma pessoa inocente, e não quero dar muitos spoilers, mas então ele acaba nesse exílio, ele acaba nessa desgraça, que é a segunda parte. Então a segunda parte do livro é justamente o Okonkwo e sua família em exílio. Ele volta para sua família, ele vive para a família da sua mãe, né? Então ele vai para a aldeia da mãe. Porque quando as mulheres se casam, elas saem das suas aldeias e vão para a aldeia do marido, né? E, enfim, o Okonkwo cresce na aldeia do pai dele. Quando ele tem esse exílio, ele vai viver na aldeia da mãe dele. Gente, licença, perdão. Então, a segunda parte vai ser sobre isso, sobre esse exílio, né? E justamente sobre essa questão que atormenta tanto o Okonkwo. Vou até ler uma passagem que fala a respeito disso, que fala o seguinte, ó. Isso aqui ele está no exílio. Toda a sua existência fora dominada por uma grande paixão, tornar-se um dos chefes do clã. Essa fora a mola de sua vida e quase o conseguira. Depois tudo se rompera. Foi jogada fora do clã da mesma forma que um peixe é atirado sobre a areia seca da praia, a arquejar. Era evidente que seu deus pessoal, ou Shi, não estava fadado a grandes feitos, e homem algum conseguiria levar-se acima do destino de seu Shi. O ditado repetido pelos anciões de que, se um homem dizia sim, seu Shi também o fazia, não era verdadeiro, pois ali estava alguém que, apesar de afirmar-se com força, tinha um Shi que dizia não. Então a gente vê justamente essa frustração, né, que é muito uma questão também de um pouco dessa tradição, do peso dessa tradição. Então a Shebe está trabalhando a respeito disso, desse peso, essa tradição que oprime o Okonkwo, né? E no final das contas ele começa a se questionar as suas próprias crenças, os seus próprios valores e aquilo que ele acredita de certa maneira, porque ele cresceu as pessoas falando para ele, olha, você tem um Deus pessoal, é alguém meio que conduz o seu destino, e se você for uma pessoa resoluta, uma pessoa firme, o seu Shi vai te acompanhar. Então, se você se decidir ser um trabalhador árduo, ser um agricultor dedicado, um guerreiro veemente, uma pessoa de honra, o seu Shi vai te acompanhar nisso. E ali ele estava em pleno exílio, né, com uma grande tragédia que acontece ali. A gente pode, para nossos olhos pode parecer pequena, mas para aquela sociedade foi uma grande tragédia que acontece e que acaba derrubando, levando o Okonkwo ao exílio. Então ele começa a se questionar justamente sobre os seus valores, sobre as suas tradições. Então a gente tem a segunda parte, que é a segunda parte desse exílio. E aí a gente acaba acontecendo uma coisa que assim que vai guiar o resto do livro, né? E que talvez seja a parte assim mais importante dentro do enredo do livro, que é justamente os brancos chegam ali a Ubolândia e aquele universo ali, né? Que justamente os ingleses, são os ingleses que chegam no século XIX, né? E aquela região ali do Rio Níger, né? Já tinha tido um certo contato com outros povos brancos, outros povos europeus, inclusive os portugueses, mas não havia tido uma colonização de fato, né? Assim, veemente e tal. E aí, a partir do século XIX, os ingleses começam essa colonização, e aí o pessoal, né, daquela aldeia começa a ter contato e começa a saber desse branco que está andando, né? E é muito interessante porque em outras narrativas a gente sempre tem, por exemplo, do Concord, né, do Joseph Concord, Coração das Trevas, e outras narrativas a gente sempre tem um olhar do branco vendo o homem negro, né, do branco tendo contato com esses povos pretos. E agora a gente tem o contrário, a gente tem então nesse livro a virada assim, né? Uma virada, um giro de 180 graus, e a gente tem uma visão do negro vendo a chegada do branco, do negro vendo o branco chegando e o que dá título para o livro, né? Despedaçando, o mundo se despedaça, despedaçando o seu universo, desestruturando as suas concepções, trazendo toda uma nova concepção de mundo, uma nova concepção de realidade da vida que desestrutura por completo, torna em frangalhos toda aquela concepção de mundo que o povo Igbo tem, né? E quando os brancos chegam na narrativa do Chinua Achebe, do mundo se despedaça, o Okonkwo está aí no exílio, né? E aí o amigo dele, o Oberika, vai lá visitá-lo e aí ele conta a respeito da chegada dos brancos, né? Que é inclusive uma... aqui, ó. Tá, o Oberika fala, né? Bebeu o resto do vinho de palma que havia dentro do seu chifre
e o Concor tornou a enchê-lo. Depois Oberica continuou. Durante a última estação de plantio, um homem branco apareceu na terra deles. Um albino? Sugeriu o Concor. Não, não era um albino. Era um homem completamente diferente. Bebericou o vinho. E chegou montado num cavalo de ferro. Os primeiros que o viram fugiram correndo, mas o tal homem continuou no mesmo lugar, acenando para que voltassem. Finalmente, os mais destemidos resolveram aproximar-se e chegaram até mesmo a tocá-lo. Os anciãos consultaram o oráculo e este declarou que aquele homem estranho causaria a ruína do clã e espalharia a destruição entre eles. Oberica bebeu de novo um pouco do vinho. Por isso, eles o mataram. Mataram o homem branco e penduraram seu cavalo de ferro na árvore sagrada, pois parecia pretender fugir a qualquer instante para chamar os amigos do tal homem. Esqueci de mencionar uma outra coisa que o oráculo falou. Ele disse também que mais homens brancos estavam a caminho. Eram gafanhotos, falou o oráculo. E aquele primeiro homem era o batedor dos demais, enviado por seus companheiros para explorar o terreno. Por isso, resolveram matá-lo. Então ele está falando sobre uma aldeia que não é o Muoff, nem a aldeia que o Cocô está passando o exílio, que tem o primeiro contato com o branco. Então, a gente tem esse contato com o branco que vai se aproximando, né, aos poucos. Eles não chegam com um exército e nada, eles vão chegando aos poucos. E aí a gente tem a terceira parte, então, que é a parte em que o Cocô volta do exílio. Só que quando ele volta para a aldeia dele, para Umuofer, todo aquele mundo que ele conhecia, todo aquele mundo que ele viveu e cresceu e lutou tanto para ser um homem de honra, um homem de destaque naquele mundo, quando ele chega lá, aquele mundo está todo desestruturado. Aquele mundo já está despedaçado e não existe mais. Então essa aqui é uma aflição muito grande para o Concor, porque durante o tempo de exílio que ele fica, ele luta justamente para quando ele voltar para a aldeia dele, ele volte em grande honra, ele seja um acontecimento, todo mundo pare para ver a volta do Concor, né? Então ele volta mais rico, ele volta com as filhas dele, né? Belíssimas, que são filhas belíssimas e que estariam prontas para o casamento, então o que chamaria a atenção dos jovens daquela sociedade ali. Então ele volta com essa grande expectativa, só que quando ele chega na aldeia dele já está toda desestruturada, porque o branco já chegou ali, o branco funda uma igreja ali, funda uma escola, né, e tem uma cadeia, tem policiais ali. Então quando ele volta para a aldeia dele não existe mais, pelo menos não como ele a deixou, pelo menos não como ele conhece, né? E essa é uma grande aflição que vai atormentar o Concor, porque o mundo que ele conhecia, né, e que ele estava acostumado não existia mais. Inclusive eu marquei aqui a parte que fala a respeito disso, dessa volta, e que o aflige, porque ele chega num mundo em que já está despedaçado, né? Aqui fala assim: o regresso de Okonkwo à terra natal não fora tão memorável quanto desejara. Verdade que suas duas belas filhas despertaram grande interesse entre os pretendentes e que, pouco depois, desatavam-se negociações para os casamentos. Mas, a parte disso, Umuofia não pareceu ter dado nenhuma atenção especial ao retorno do guerreiro. O clã sofreu tão profundas mudanças durante seu exílio que estava quase irreconhecível. O povo só tinha olhos e ouvidos para a nova religião, o novo governo e os novos entrepostos. Ainda havia muita gente que considerava essas novas instituições malignas, mas mesmo essa gente não pensava nem falava em outro assunto. E, sem dúvida alguma, não estavam interessados no retorno de Okonkwo. Okonkwo estava profundamente aborrecido, e seu aborrecimento não era apenas originado por motivos pessoais. Lamentava a situação em que encontrava o clã, dividindo-se e desintegrando-se, e lamentava ainda mais os guerreiros de Umuofia, que haviam se tornado inexplicavelmente fracos como mulheres, né? Então a gente tem essa concepção da cultura, né, Igbo, mas a gente percebe como que esse mundo que ele volta se despedaçou, né? Então, na primeira parte a gente é mergulhado nessa cultura riquíssima, nessa forma de compreender um mundo riquíssimo, que é a cultura Igbo. Na segunda parte a gente tem essa questão do exílio, né? E na terceira parte, então, a gente tem o retorno do Concor para este mundo que está despedaçado. E o que vai acontecer, então? Então, já talvez aqui seja um pouco mais não interessante para quem não lê o livro, porque pode ter spoilers. Mas então, o que vai acontecer? O Concor vai querer lutar, ele é um guerreiro. Então, ele vai querer destruir
aquela, entre os entrepostos dos homens brancos, ele vai querer fazer com que o povo entre em combate, entre em guerra, né? Então a indignação dele vai ser uma indignação um pouco contagiante ali, e ele vai começar então a tentar influenciar as outras pessoas para justamente entrar em conflito, entrar em combate ali com a organização, com a igreja que tem ali e com a organização dos brancos, né? Então, aí a gente tem essa questão que é um choque de culturas, né? Que é um choque de mundos ali, que é justamente o mundo ibo com o mundo branco inglês. E aí a gente tem sabe, tentando, lutando para fazer que aconteça alguma coisa, para que os brancos sejam expulsos, né? Para que aquele mundo que ele conhecia e ele prezava tanto voltasse, né? E aí tem a parte que é uma das partes mais ricas, na minha opinião, a respeito dessa passagem, que é justamente conversando com Oberica, né? Falando, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que expulsar os brancos. E aí o Oberica fala, acho que agora é tarde demais, referiu o Oberica tristemente. Nossos próprios camaradas e nossos filhos já se juntaram às fileiras do forasteiro, adotaram a religião dele e ajudam a apoiar seu governo. Não será difícil tentar expulsar os homens brancos de Umhofe. Não será difícil tentar expulsar os homens brancos de Umhofe, pois só há 2 deles. Mas que dizer da nossa própria gente, que segue o mesmo caminho e a quem eles deram poder? Iriam a Umuru e trariam soldados, e aconteceria conosco o mesmo que aconteceu em Abame. Fez uma longa pausa e depois continuou. Abame acontece um massacre lá, os brancos matam todo mundo da aldeia. Né? Penso que já lhe contei, em minha última visita a Mabanta, como foi que enforcaram Aneto. E aí eles continuam conversando, e aí o Okonkwo pergunta, por acaso o homem branco entende os nossos costumes no que diz respeito à terra? Aí o Oberica responde, como é que ele pode entender se nem sequer fala a nossa língua? Mas declara que nossos costumes são ruins, e nossos próprios irmãos que adotaram a religião deles também declaram que nossos costumes não prestam. De que maneira você pensa que poderemos lutar se nossos próprios irmãos se voltaram contra nós? O homem branco é muito esperto, chegou calmo e pacificamente com sua religião. Nós achamos graça nas bobagens deles e permitimos que ficassem em nossa terra. Agora, ele conquistou até nossos irmãos, e nosso clã já não pode atuar como tal. Ele cortou com uma faca o que nos mantinha unidos, e nós nos despedaçamos. Agora, ele conquistou até nossos irmãos, e o nosso clã já não pode atuar como tal. Ele cortou com uma faca o que nos mantinha unidos, e nós nos despedaçamos. Então, o Oberica dá aqui, nessa passagem, uma explicação justamente desse mundo que se despedaça, que é o fato de que os brancos não chegaram com uma violência extrema, na verdade eles chegaram de mansinho, calminho, né, conversando. Primeiro veio a igreja, e aí alguns ibos vão se convertendo ao cristianismo, aí depois vem a polícia, né, depois se estabelece um tribunal, depois vem a escola, na verdade primeiro vem a escola, né, depois a igreja, algumas pessoas são educadas, não é padre, né, mas acho que os reverendos aqui, o pessoal da igreja, começa a falar que o costume deles, as tradições deles são ruins, então a gente vai tendo aos poucos uma aculturação daquela sociedade por completo. E o que angustia, né, o Okonkwo não é nem tanto o fato dos brancos terem chegado e imposto um novo mundo, mas o fato desse novo mundo ter sido aderido em grande escala pelos ibos, em grande escala pelaquela sociedade que ele convivia, inclusive um dos desgostos dele, que é o filho dele, o filho mais velho dele, se converte ao cristianismo. Então é justamente essa questão, né? E que o Oberica está falando. Então a gente vai fazer o que a gente quer, o que você quer. Vamos expulsar os brancos, vamos começar uma guerra. Só que o problema é que seria muito fácil expulsar os brancos. Só tem 2 brancos aqui. A gente vai lá e mata eles, é fácil. O problema é que o que a gente vai fazer com o resto do povo, do nosso povo que aderiu àquele mundo novo ali, que aderiu àquela nova religião, aderiu a novos costumes, que fala que os nossos costumes são ruins, que a nossa tradição é ruim. O que a gente vai fazer com esse povo? Vai matar todo mundo? Então não tem como que fazer, não tem o que se fazer ali, porque o que unia eles, o que tornava eles um só povo, foi cortado, foi despedaçado, né? Então a gente tem justamente essa realidade que vai se desmanchando, esse mundo que vai se desmanchando, e é muito angustiante, é muito
Conforme você vai lendo, você vai acompanhando o Goncourt, apesar do Goncourt não ser uma pessoa muito, assim, um herói que a gente poderia admirar, porque ele tem vários comportamentos, enfim, que a gente poderia dizer que são comportamentos complicados, mas assim, a gente vai se angustiando com a aflição que vai tomando conta do Goncourt, porque ele quer resgatar aquele mundo que ele perdeu e ele não vê formas disso acontecer. Então, no final do livro vai ocorrer um conflito, né, de fato ali, só que a gente fica à espera de um ápice, a gente fica à espera de um momento ali que vai acontecer uma grande catástrofe, um grande acontecimento, né? Porque as coisas vão ficando mais tensas, as coisas vão ficando mais aflitas ali nesse confronto. Então a gente fica nessa expectativa de vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. E aí o livro acaba abruptamente, sem dar nenhuma uma explicação assim pra gente. O livro simplesmente acaba de uma forma bem triste e muito abrupta, né? Então não acontece nem o que a gente está esperando, que a gente fica nessa expectativa, e nem tem uma explicação um pouco assim do que mas é muito rico e importante esse final. Eu acho que esse livro não poderia ter tido outro final, porque justamente o Achebe está querendo trazer justamente esse ponto, essa perspectiva. Porque durante todo o livro a gente tem a visão do povo Igbo, a gente tem a visão do povo negro ali, tendo aquele contato com o povo branco, né, com os ingleses, com os homens brancos, e aí no final do livro a gente tem uma virada repentina e abrupta que o livro acaba com a perspectiva do branco. Então o último parágrafo é justamente o branco contando, assim, meio que contando em poucas linhas o que o Chinua Achebe demorou todo um livro para contar, né? Então é muito interessante isso, porque justamente questionar toda e qualquer narrativa que parte do homem branco, tentando explicar o mundo que ele não conhece, o mundo que ele não está imerso. Então a gente tem vários relatos de vários antropólogos, de vários etnógrafos que foram em campo, visitaram aquela sociedade, conheceram. Então a gente tem um relato dessas pessoas, né? Isso é inclusive um grande debate dentro da própria antropologia, e eu acho isso muito riquíssimo, porque a gente tem vários relatos e tal do pessoal, só que a gente não tem essa realidade de dentro. A gente sempre vai estar olhando de fora. Por mais que o antropólogo, o etnógrafo vá lá, fique 10 anos vivendo naquela sociedade, conheça todos os costumes e tal, o relato dele sempre vai ser um relato de fora. Sempre vai ser um relato de quem está olhando de fora um mundo diferente. E nesse livro aqui, não, a gente tem justamente o contrário. A gente entra dentro dessa perspectiva, a gente tem todo esse choque de cultura e esse contato da perspectiva do homem negro, da perspectiva do povo Igbo, né? Então não é mais um relato, né, como os outros. E essa é a grande questão, e todo um ponto que é como toda aquela realidade, aquela vida do personagem do Okonkwo, de todo aquele mundo que a gente acaba tendo uma certa uma familiaridade, a gente pensa que como são pessoas que a gente conhece, assim, né? E a forma como depois o homem branco, o inglês, narra aquilo ali, é muito isso, né? Só não é nada, né? E é muito interessante porque é como se a gente tivesse tido uma fotografia, pensa numa fotografia famosa, uma fotografia que sim, a gente tem uma fotografia famosa, e a gente fica olhando aquela fotografia, ou então um quadro, por exemplo, a gente fica olhando aquilo ali e a gente só fica imaginando, né, o que são aquelas pessoas, o que aquelas pessoas fizeram, o que aquelas pessoas estavam fazendo ali naquela fotografia. Vamos supor, uma fotografia de uma cidade, de uma rua. A gente pensa, pô, o que aquele cara está fazendo, o que aquela mulher ali estava pensando naquele momento, e a gente nunca vai saber porque a gente está só olhando aquela fotografia. O livro do Chinua Achebe é como se a gente mergulhasse dentro daquela fotografia, dentro daquela alteridade, dentro daquele mundo diferente, a gente compreendesse o que estava acontecendo ali. Então a gente não tem só uma visão de fora, uma visão estática, a gente tem uma visão de dentro. A gente tem uma compreensão do que se passa ali dentro. Isso é o mais rico, isso é o mais interessante, é isso que faz esse livro do Chinua Achebe ser tão importante, ser tão valioso, porque a gente entra dentro, então, de uma perspectiva que não é a nossa perspectiva, que não é a perspectiva do homem branco. A gente, como se o Chinua Achebe falasse, não, peraí, deixa eu contar essa história. Esses pequenos parágrafos, essas pequenas anedotas que há na literatura antropológica e do homem branco, o Chinua Achebe fala, não, peraí, eu vou
Eu vou contar a história por trás dessas pequenas fotografias que vocês tiram, desses pequenos retratos, né, desses pequenos verbertezinhos. Eu vou contar a história toda, né, e como isso aflige, como isso de fato desestrutura aquele mundo ali que o que aquela sociedade vive. E a capa desse livro, para mim, ela fala muito, e aqui terminando, porque, enfim, porque tem um aspecto cultural muito importante dos Ibos, que é os Ngwangwo. Não sei como que escreve, não sei como que se fala, mas é Egwungwu. Egwungwu, acho que talvez seja assim, Egwungwu. Mas que aqui até, inclusive, o livro, ao final tem um glossáriozinho, né? E aqui explica, que fala: mascarado que personifica um dos grandes ancestrais de uma comunidade. Além da máscara, apresentava o corpo inteiro coberto de rifle. Então são mascarados, né, que representam os ancestrais. Então é quando alguém veste aquela máscara, veste aquela roupa ritual, ele encarna o ancestral, né? E tem um papel muito importante ao longo da história. Vou ver se eu deixo uma foto aí para vocês. Então, tem um papel muito importante para aquela história ali, o Engongu, os homens mascarados, né, os ancestrais que se mascaram. E é muito interessante que o livro coloque um homem, no final, um homem negro mascarado com o rosto branco, né? Justamente porque o mundo que os ancestrais deles construíram e que os ancestrais deles viviam não existe mais, em certa medida, né? E eu acredito que seja isso que essa obra esteja tratando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você já leu O Mundo dos Pedaços do Chinua Achebe, deixe aí seu comentário pra gente conversar um pouco mais, tá bom? Então é isso. Tchau, tchau. Um abraço apertado. Obrigado por vir até aqui. Tchau, tchau.